E nosso estudo de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Emmanuel vem comentar na lição 158 do livro Caminho, Verdade e Vida, batismo. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismo de recém-natos na Igreja Romana, em outros centros evangélicos há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais nesse sentido eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos receberam notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. A questão do batismo é até interessante, né? Como o Emmanuel faz uma construção aqui para a gente. Ele fala assim, ó, quando você está lá no curso primário, você precisa de alguns símbolos para a criança assimilar bem aquela ideia, né? Tudo bem, ele vem falar sobre o batismo para a gente. O batismo era um costume dos judeus batizar com água, tá? A gente sabe que batismo tem batismo de todas as maneiras, cada religião vai ter uma forma diferente e, na verdade, ele está servindo como um rito, ou como está dizendo aqui, né, os nomes que eles dão em alguns lugares, sacramentos, cerimônias, mas é um rito que, principalmente, que tem como objetivo apresentar para aquele conjunto de pessoas, aquele membro da sociedade, que agora mais um membro vai estar constando como frequentador também, como uma pessoa convertida, né, dentro dessa coisa do proselitismo. É para isso que serve o batismo. Mas tem uma coisa curiosa, quando a gente começa a estudar o batismo, eu não me lembro agora, eu vou aqui, acho que é capítulo 5 ou capítulo 4, tá? Vou pela intuição. Capítulo 4 do Evangelho de João, né? Ele começa assim, quando ouviram dizer que Jesus e os discípulos estavam batizando, embora, aí bota entre parênteses, embora Jesus nunca tenha batizado com água a ninguém. Está lá no Evangelho de João. Jesus, na verdade, a gente começa a ver a história, era um costume do povo judeu batizar com água, certo? Tinha o primo de Jesus, João Batista, que tem até esse nome por causa do batismo. Ele batizava todos lá no Rio Jordão e um dia ele avisa o pessoal, olha, vai ter um dia que vai ter um aqui que eu não tenho condição de batizar, eu vou batizar aqui, mas na verdade é ele que veio para batizar todos nós. E parece que acontece esse dia, o dia que Jesus chega lá, ele apresenta para o povo, olha, eu tenho avisado para vocês esse tempo todo, está aqui na minha frente agora quem eu tenho falado para vocês. Fica todo mundo maravilhado, tem uma simbologia que aparece uma pomba, né? Que pousa ali perto naquele cenário. E aí o que acontece? Jesus, quando sai da água, já sai praticando um monte de curas milagrosas que causa aquele alvoroço, até que as pessoas se acalmam e Jesus profere o Sermão do Monte. Então, o batismo era um costume dos judeus. Porém, Jesus nunca batizou, e uma vez eu ouvi até de um amigo, ele falar assim de uma maneira bem assim, bem à vontade, ele falando assim, se Jesus tivesse nascido na África, ele teria sido batizado com fumaça, com batucada, e não teria feito a menor diferença também, porque, na verdade, ele estaria só por respeito cumprindo ao rito daquele local, mas, na verdade, ele não veio batizar com água. E o batismo com água, ele tem uma coisa de interessante, gente, que as religiões elas não
não são, elas não se entendem nesse ponto, elas não concordam, né? Tem gente que acredita que a água tem que ser por imersão, outro por imersão. Qual é a diferença? Um tem que jogar um pouquinho de água na cabeça, ou então o outro tem que afundar a cabeça no rio ou numa piscina, como acontecia lá na época, né, com João Batista. E também tem esse critério da idade que Emmanuel utiliza aqui. Fala, tem gente que vai fazer batismo de recém-nascido, outro diz que é só com uma determinada idade. Tudo bem. Jesus, na verdade, simbolicamente, vamos entender o que é isso, ele veio batizar com o Espírito Santo. O que é isso com o Espírito Santo? Ele veio trazer uma verdadeira revolução moral para cada um. Porque quando a gente começa a descobrir que viver é afinal um instrumento, como diz a música lá da Tropicália, do Walter Franco, o que a gente começa a descobrir? Eu tenho que pegar o Evangelho, começar a estudar o Evangelho com frequência, para começar a fazer comparações com a minha vida e aí ter condições de me autoconhecer, saber onde eu estou desafinado com o Evangelho, aonde eu ainda não pratico aquilo ali. E aí sim, começa a vir, o que é batizar com o Espírito Santo? É você estar incomodado com aquilo que ainda está em desacordo com o Evangelho e você começar um trabalho profundo, que ele é contínuo, ele não é de uma hora para outra que a natureza não dá salto, mas pelo menos a partir de agora eu já não estou mais dormindo totalmente como antes, quando eu não tinha a força do Evangelho comigo. Então o que Jesus veio trazer para a gente? Veio trazer aquilo que ele chama do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Vamos dizer assim, ó, a vozinha da nossa consciência apontando o tempo todo para a gente onde a gente está errado, quando a gente quer acertar de verdade. Então o que vai ser agora? A partir de agora eu conheci Jesus, o seu Evangelho, e o tempo todo eu vou estar me policiando na vigilância e oração. Sabendo que vai ter momentos que a gente não adianta, como não dá salto à natureza, né? A gente vai ter momentos que vai titubear, porque praticar o Evangelho não é fácil, eu tenho insistido nesses termos. Né? É muito bonito você ler na teoria que tem que perdoar 70 vezes 7, mas a gente tem dificuldade de perdoar. É muito bonito a gente ler na teoria que tem que amar os inimigos, mas na hora que se apresenta alguém para a gente querendo fazer o mal, a nossa reação é completamente diferente. É muito bonito a gente ver, a César o que é de César, mas a gente acha que o governo é muito injusto e acaba querendo sonegar um monte de coisa, ou então querer trocar de maneira violenta, ou então agora querer de maneira violenta, também agressiva, atacar aqueles que discordam do nosso ponto político. Quer dizer, é bonito na teoria, mas a gente tem uma dificuldade enorme na hora de praticar. O que vai ser esse batismo para a gente? A partir de agora, eu estou batizado? Eu estou fazendo estudo do Evangelho o tempo todo, e esse estudo do Evangelho está me convidando agora a mudanças de comportamento, a reforma íntima, revisão das minhas posturas. E as coisas vão acontecendo com o tempo. Olha como é que a doutrina espírita trabalha de maneira linda, maravilhosa. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações e por sua transformação moral. Não existe batismo no sentido de um rito para o espírita. Às vezes eu chego perto de alguns amigos e falo assim, você é espírita, eu estou tentando ser. Eu falei, como assim está tentando ser? Me explica o que é estar tentando ser espírita. Você sabe o que é ser espírita? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Ué, você não está fazendo esforço para domar suas más inclinações? Se você não tiver, tudo bem, você pode dizer que você não é espírita. Agora, tem gente que vai alegar que não é espírita porque ainda não é perfeito. Não, não existe perfeição, não. A proposta nunca foi essa, ninguém vai sair daqui perfeito ainda não. Não é perfeição, não. Mas eu iniciei um trabalho, antes eu estava adormecido e agora estou olhando para cá e cada dia estou fazendo esse estudo aqui de Emmanuel, estudo do Evangelho de Jesus, estou parando, revendo conceitos, e eu saio daqui alimentado, porque vocês podem ter certeza, eu terminei de fazer esse videozinho aqui, as coisas que vierem acontecer agora comigo como teste, eu vou ter uma reação diferente do que se eu não tivesse feito. Se eu não tivesse feito estudo nenhum, minha reação ainda seria muito mais próxima do homem velho, do homem que está muito vivo dentro de mim, do que esse que está querendo ressurgir aqui, querendo aparecer o tempo todo para a gente. A ideia é essa. E o batismo na doutrina espírita vai ser isso. Não vai ter nenhum ritual. Vai ser simplesmente aquele convite para que você reveja os seus comportamentos e comece um trabalho para esforço para domar suas más inclinações. Antes eu falava... Antes eu agredia fisicamente. Agora saiu o palavrão. Teve esforço? Teve.
Antes eu falava palavrão, agora ficou no pensamento. Teve esforço? Teve. Não está nem mais no pensamento. Ótimo, chegou à excelência. Mas é um trabalho todo para a gente fazer com calma, respeitando nosso limite, buscando a inspiração dos bons espíritos.